Desde as profundezas da ficção científica mais sombria, até a crítica feroz à sociedade de consumo, algumas obras-primas do cinema nem sempre brilharam em seu primeiro ato. O que hoje é considerado icônico, na época foi recebido com indiferença, ou até com rejeição. Número 1. Blade Runner, 1982. Imagine um futuro distópico, onde a chuva parece interminável. As luzes de neon iluminam as ruas cheias de fumaça, e os replicantes, humanos artificiais, caminham entre nós. Bem-vindo a Blade Runner, um filme que, apesar de sua impressionante estética visual e trama filosófica, fracassou nas bilheterias em 1982. Mas, como um bom vinho, melhorou com os anos. A história se concentra em Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, um caçador de recompensas encarregado de retirar os replicantes rebeldes. Mas a magia de Blade Runner não reside apenas na ação. É uma reflexão profunda sobre o que significa ser humano, sobre a vida, a morte e a identidade. Visualmente, o filme é uma obra-prima. Cada cena está saturada de detalhes. Os edifícios monumentais, os carros voadores, a publicidade brilhante onipresente. E no meio desse caos, o personagem de Rutger Hauer, Roy Batty, rouba a cena, com um dos monólogos mais icônicos do cinema, nos lembrando que todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Se isso não te dá arrepios, não sei o que dará. O filme foi um fracasso retumbante em sua estreia. Com um orçamento de 30 milhões de dólares, mal conseguiu arrecadar 42 milhões nas bilheterias. Por quê? Bem, talvez o público não estivesse pronto para uma história tão sombria e filosófica. Afinal, Blade Runner estreou 2 semanas depois de E.T., de Spielberg, que conquistou o coração de todos com seu adorável extraterrestre. Além disso, a concorrência com filmes como Tron e Star Trek Segunda e A Ira de Khan não ajudou. Mas com o passar dos anos, Blade Runner encontrou seu lugar. O público começou a apreciar sua beleza sombria e sua complexidade temática. A estética neo-noir e o foco no futuro sombrio influenciaram inúmeros filmes, videogames e séries. Mesmo a sequência, Blade Runner 2049, embora também tenha sido um fracasso de bilheteria, solidificou a importância deste universo na ficção científica. Não podemos esquecer o impacto do filme na cultura popular. Desde sua estreia, tem sido objeto de inúmeras análises e debates filosóficos. Deckard é um replicante? O que nos faz humanos? Essas perguntas mantiveram os fãs obcecados por décadas. Número 2. Clube da Luta, 1999. A primeira coisa que você deve saber sobre o Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta. Assim começa um dos filmes mais polêmicos e mal interpretados do final do século XX. Clube da Luta, dirigido por David Fincher. Lançado em 1999, esta obra-prima enfrenta de frente os demônios da sociedade moderna, a alienação e o consumo desenfreado. Mas, assim como outras joias do cinema, seu sucesso de bilheteria foi decepcionante. O mundo simplesmente não estava pronto para a brutalidade filosófica de Tyler Durden. A trama segue um homem sem nome, interpretado por Edward Norton, que vive uma vida monótona como mais uma engrenagem na grande máquina do capitalismo. Ao conhecer Tyler Durden, Brad Pitt, um carismático fabricante de sabão com ideias anarquistas, sua vida se transforma radicalmente. Juntos, eles formam o Clube da Luta, onde homens comuns liberam sua frustração se golpeando mutuamente. Mas por trás dos socos e do sangue, o filme nos apresenta uma crítica feroz ao consumismo, a busca pela identidade e a masculinidade tóxica. O problema com o Clube da Luta é que foi mal interpretado por muitos em seu lançamento. Alguns a viram como uma apologia à violência e ao caos, quando na verdade, é uma sátira.
O filme arrecadou pouco mais de 100 milhões de dólares, mal superando seu orçamento de 63 milhões. Os críticos se dividiram. Alguns a consideraram uma obra-prima, enquanto outros a destruíram, qualificando-a como uma rapsódia fascista e lixo estilizado. Como algo tão polêmico poderia se tornar um filme cult? A resposta é simples: o tempo. Com o passar dos anos, a mensagem de Clube da Luta ressoou com uma nova geração, que começou a questionar as normas impostas pela sociedade. O filme foi redescoberto em formato doméstico e, pouco a pouco, sua legião de fãs cresceu. Hoje em dia, Tyler Durden é um símbolo de rebelião contra o sistema, embora com certa ironia, já que o próprio Durden seria o primeiro a rejeitar qualquer tipo de idolatria. Visualmente, o filme é um banquete. Fincher brinca com a estética do sujo, do decomposto, enquanto mistura as cenas de ação com reflexões profundas. E não podemos esquecer a reviravolta final, que deixou mais de um de boca aberta. O Clube da Luta não é apenas um filme sobre homens que se batem. É uma crítica feroz à alienação, ao vazio existencial, e a como a sociedade nos dita o que deveríamos desejar. Número 3. Um Sonho de Liberdade, 1994. Em 1994, o público testemunhou um duelo nas bilheterias entre dois titãs do cinema, Forrest Gump e Pulp Fiction. No entanto, entre as sombras dessas produções, escondia-se uma joia que mal fez barulho em sua estreia, mas que com o tempo se tornou um clássico absoluto. Um Sonho de Liberdade, dirigido por Frank Darabont e baseado em um romance de Stephen King. A história segue Andy Dufresne, Tim Robbins, um banqueiro acusado de assassinar sua esposa e condenado à prisão perpétua, na penitenciária de Shawshank. Ao longo de seu tempo na prisão, Andy forma uma amizade inquebrantável com Red, Morgan Freeman, o narrador da história, e um homem que conhece bem os sombrios meandros da vida carcerária. Junto, eles exploram temas como a esperança, a redenção e a crueldade do sistema penitenciário. Quando Um Sonho de Liberdade foi lançado, enfrentou uma dura concorrência. Embora tenha recebido 7 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Morgan Freeman, não conseguiu ganhar nenhuma estatueta. Nas bilheterias, foi um desastre. Com um orçamento de 25 milhões de dólares, arrecadou apenas 16 milhões nas suas primeiras semanas de exibição. O título em si foi um problema. Rita Hayworth em The Shawshank Redemption, o nome original do romance, não era fácil de vender. E o público simplesmente não sabia o que esperar de um filme cujo título parecia tão obscuro e ambíguo. Mas o que Um Sonho de Liberdade não conseguiu nas bilheterias, compensou com o tempo. À medida que foi chegando às casas através dos formatos de aluguel e da televisão, sua mensagem sobre a esperança e a resistência humana começou a ressoar com as audiências de todo o mundo. O boca a boca a transformou em um dos filmes mais queridos de todos os tempos, e hoje ocupa o primeiro lugar na lista das 250 melhores filmes do IMDb. A relação entre Andy e Red é o coração do filme. Através de seus diálogos, Darabont nos oferece reflexões sobre a vida na prisão, a passagem do tempo e a busca pela liberdade nos lugares mais sombrios. Mas o que realmente eleva Um Sonho de Liberdade é sua capacidade de nos fazer acreditar na redenção, de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, sempre há espaço para a esperança. Um dos momentos mais impactantes do filme ocorre quando Andy coloca um disco de ópera para toda a prisão. Nesse instante, os presos, acostumados à brutalidade e à monotonia, são transportados para um mundo de beleza e liberdade, mesmo que apenas por alguns minutos. Este ato de rebeldia e humanidade encapsula o espírito do filme. A liberdade mental é algo que ninguém pode tirar de você. O sucesso tardio de Um Sonho de Liberdade
É um testemunho do seu poder emocional. É um filme que não só conta uma história de superação e amizade, mas também nos desafia a manter viva a esperança nos momentos mais sombrios. Como Red diz no final, espero que Andy esteja lá, nesse lugar ensolarado. Espero poder me reunir com meu amigo e apertar sua mão. Número 4. Cidadão Kane, 1941. Frequentemente considerada como o melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane, dirigido por Orson Welles, é um monumento cinematográfico. No entanto, o que a maioria não sabe é que esta obra-prima foi um fracasso de bilheteria quando estreou em 1941. A razão? Enfrentou a ira de um dos homens mais poderosos da época, William Randolph Hearst. A trama de Cidadão Kane gira em torno da vida de Charles Foster Kane, um magnata dos meios de comunicação, baseado em parte na figura real de Hearst. O filme segue sua ascensão ao poder e sua eventual queda, explorando como o dinheiro e a influência podem corromper até mesmo o homem mais idealista. O misterioso último sussurro de Kane, Rosebud, leva um jornalista a investigar sua vida, desvendando uma história de ambição, solidão e arrependimento. Apesar de seu uso inovador da cinematografia, como a técnica de foco profundo e os ângulos extremos, Cidadão Kane foi sabotado por Hearst. Ofendido pela representação de Kane e, especialmente, pelo personagem de Susan Alexander, inspirado em sua amante, Marion Davies, Hearst usou toda sua influência para evitar que o filme tivesse sucesso. Ele proibiu qualquer menção de Cidadão Kane em seus jornais e até tentou comprar o negativo para destruí-lo. Alguns cinemas se recusaram a exibi-lo por medo de represálias, o que resultou em uma arrecadação desastrosa. No entanto, com o passar dos anos, Cidadão Kane foi redescoberto por críticos que elogiaram sua narrativa inovadora não linear e seus personagens complexos. O uso do flashback para contar a história de Kane foi revolucionário em seu tempo, e sua influência pode ser vista em inúmeros filmes posteriores. Além disso, a atuação de Welles como Kane é um tour de force, capturando perfeitamente a ambição e a tragédia do personagem. Um dos elementos mais fascinantes do filme é o enigma de Rosebud. Ao longo da história, o espectador é levado a acreditar que este termo misterioso tem um significado profundo na vida de Kane, apenas para descobrir no final que se trata do nome de seu trenó de infância. Este desfecho final, longe de ser anticlimático, destaca o vazio que a busca pelo poder deixou na vida de Kane. Apesar de tudo o que conquistou, o que mais desejava era voltar aos dias simples e inocentes de sua juventude. Número 5. O Enigma de Outro Mundo, 1982. Em 1982, John Carpenter lançou um dos filmes de terror mais icônicos da história do cinema, O Enigma de Outro Mundo. No entanto, quando o filme foi lançado pela primeira vez, não foi recebido de braços abertos, nem pelo público nem pelos críticos. Foi um fracasso retumbante nas bilheterias, com críticas que a destruíram por sua violência gráfica e seu tom sombrio. Mas, como costuma acontecer com as grandes obras-primas, o tempo deu razão a Carpenter, e O Enigma de Outro Mundo foi revalorizado como um dos melhores filmes de ficção científica e terror já feitos. A história se desenrola em uma estação de pesquisa na Antártida, onde um grupo de cientistas e militares enfrenta um ser alienígena, que pode imitar qualquer ser vivo. Esta criatura, capaz de assimilar e replicar os humanos, semeia a desconfiança e o caos entre os membros da equipe, já que ninguém pode ter certeza de quem é humano e quem é a coisa. À medida que a paranoia toma conta do grupo, o isolamento e a desconfiança alimentam a tensão, culminando em um final tão frio e desesperançado quanto a paisagem que cerca os personagens. Um dos motivos pelos quais a coisa foi tão mal recebida em sua estreia
foi a competição descomunal que enfrentou. Apenas 2 semanas antes de sua estreia, E.T., de Steven Spielberg, chegou aos cinemas e conquistou o público com sua história calorosa e emotiva de amizade entre um menino e um extraterrestre. Em comparação, a visão sombria e violenta de Carpenter de um alienígena que assimila e destrói foi demais para o público naquele momento. Além disso, os críticos criticaram duramente os efeitos especiais, considerando-os excessivamente grotescos. Mas esses mesmos efeitos, criados por Rob Bottin, são agora elogiados como uma das grandes façanhas do cinema de terror. As transformações do alienígena em diferentes formas grotescas e viscerais são tão impactantes hoje quanto foram na época. Mas agora são vistas como uma conquista na arte da maquiagem e dos efeitos práticos. A coisa alcança um equilíbrio perfeito entre o visual e o psicológico, combinando horror físico com um crescente senso de paranoia. O clima claustrofóbico do filme também é um de seus pontos fortes. Carpenter utiliza o espaço reduzido da estação de pesquisa para gerar uma sensação de opressão constante. Os personagens estão presos, tanto pelo frio antártico, quanto pela ameaça invisível que espreita entre eles. A desconfiança entre os membros da equipe é palpável, e a incerteza sobre quem é a coisa transforma cada interação em uma batalha mental. Com o passar dos anos, a coisa encontrou seu público. Através do vídeo doméstico e das exibições televisivas, o público começou a apreciar a maestria de Carpenter em criar terror atmosférico e psicológico. Diretores como Guillermo del Toro e Neil Blomkamp citaram a coisa como uma de suas principais influências. Número 6. Filhos da Esperança. Quando Filhos da Esperança chegou aos cinemas em 2006, muitos críticos aclamaram-na como um dos melhores filmes do ano. Dirigido por Alfonso Cuarón, esta visão distópica de um futuro onde a humanidade deixou de ser fértil e o mundo está à beira do colapso foi um triunfo visual e narrativo. No entanto, o sucesso comercial não esteve à altura das expectativas, e o filme, apesar de sua brilhantez, tornou-se outro fracasso de bilheteria. A trama de Children of Men está ambientada no ano de 2020 e se concentra em um mundo onde a humanidade perdeu a capacidade de procriar. A infertilidade levou a um colapso social, e o caos e a violência são a norma. Em meio a este panorama desolador, Theo, interpretado por Clive Owen, um homem cínico e abatido, se vê envolvido em uma missão que poderia mudar o destino da humanidade, proteger a primeira mulher grávida, em quase 2 décadas, e levá-la a um lugar seguro. O filme explora temas profundos como o medo, o desespero e a busca pela redenção em um mundo em ruínas. Cuarón utiliza tomadas longas e ininterruptas para imergir o espectador neste mundo distópico, criando uma sensação de imediatismo e caos. Um dos momentos mais memoráveis é uma sequência de ação de 6 minutos que segue Theo enquanto ele tenta resgatar a mulher grávida em meio a uma zona de guerra. É uma cena que te deixa sem fôlego, tanto por sua complexidade técnica, quanto por sua intensidade emocional. Apesar dessas virtudes, Children of Men não conseguiu se conectar com o público em sua estreia. A falta de uma estratégia de marketing clara e o tom sombrio do filme foram fatores que contribuíram para seu fracasso nas bilheterias. Além disso, seu retrato de um futuro distópico, embora poderoso, pode ter sido demasiado sombrio para alguns públicos. A Universal Studios não soube como vender um filme que, embora visualmente espetacular, tratava de temas tão sérios e desoladores. No entanto, como tantos outros filmes que fracassaram em sua estreia, Children of Men foi redescoberto e reavaliado com o tempo. Em 2016, a BBC a nomeou como o 13º melhor filme do século XXI, e sua relevância cresceu nos últimos anos, especialmente em relação a temas como imigração e
Mudança climática. Um dos aspectos mais fascinantes do filme é a maneira como apresenta um futuro não muito distante. Ao contrário de outros filmes de ficção científica, Children of Men não se apoia em efeitos visuais exagerados ou tecnologia futurista. O mundo que retrata é sujo, desgastado e assustadoramente plausível. Isso, combinado com a incrível direção de Cuarón, fez com que o filme se mantivesse relevante mais de uma década após seu lançamento. Número 7. O Iluminado. Poucos filmes de terror conseguiram criar uma atmosfera tão inquietante e duradoura quanto O Iluminado, dirigido pelo lendário Stanley Kubrick e baseado no romance de Stephen King. Lançado em 1980, este filme é conhecido por seu terror psicológico e pela atuação de Jack Nicholson como Jack Torrance, um homem que, em sua descida à loucura, aterroriza tanto sua família quanto o público. Mas, surpreendentemente, em seu lançamento, O Iluminado não foi um sucesso imediato. A trama gira em torno de Jack Torrance, um aspirante a escritor que aceita o trabalho de zelador de inverno, no isolado Hotel Overlook. Junto com ele estão sua esposa, Wendy, Shelley Duvall, e seu filho Danny Lloyd, que possui habilidades psíquicas conhecidas como o brilho. À medida que o inverno avança e o isolamento cobra seu preço, Jack começa a ser influenciado por forças sobrenaturais, levando-o a um colapso violento e perturbador. As cenas icônicas do filme, como o machado de Jack quebrando a porta ou o labirinto de sebes coberto de neve, são agora imagens indeléveis na cultura cinematográfica. No entanto, quando O Iluminado chegou aos cinemas, não foi recebido com o entusiasmo que se esperaria de uma obra desse calibre. De fato, Kubrick foi indicado ao Prêmio Framboesa de Ouro por sua direção, um prêmio que homenageia o pior do cinema, o que mostra a perplexidade inicial que o filme gerou. Muitos críticos consideraram que o ritmo lento e a atmosfera opressiva não atendiam às expectativas de um típico filme de terror. Stephen King, o autor do romance, também foi um dos críticos mais severos do filme. Ele não gostou de como Kubrick havia modificado certos aspectos de sua história, particularmente o personagem de Jack Torrance, que no filme parecia estar à beira da loucura desde o início. King sempre imaginou Jack como um homem comum que gradualmente perdia sua sanidade, enquanto Kubrick o retratou como um homem claramente instável desde o início. Essa diferença de abordagem levou King a desautorizar o filme por muitos anos. Mas o que torna O Iluminado tão especial? Para começar, a direção de Kubrick é impecável. A maneira como ele utiliza o vasto e labiríntico Hotel Overlook para criar uma sensação de isolamento e desespero é brilhante. Os longos planos de acompanhamento de Danny percorrendo os corredores em seu triciclo se tornaram um ícone do cinema de terror. Além disso, a música, com seus tons discordantes e alarmantes, contribui para a sensação de que algo terrível está sempre prestes a acontecer. Jack Nicholson, por sua vez, entrega uma das atuações mais memoráveis de sua carreira. Sua descida à loucura é palpável em cada gesto e olhar, transformando Jack Torrance em um dos vilões mais aterrorizantes da história do cinema. A frase "Aqui está Johnny", acompanhada de seu rosto maníaco, enquanto quebra a porta com um machado, já faz parte do legado cultural. Número 8. Laranja Mecânica, 1971. Em 1971, Stanley Kubrick voltou a abalar o mundo do cinema, com um filme que gerou polêmica, desde o momento em que chegou aos cinemas, Laranja Mecânica. Baseado no romance de Anthony Burgess, esta história de ultraviolência, controle estatal e a natureza do livre-arbítrio continua sendo uma das obras mais controversas e debatidas de Kubrick. Embora hoje em dia seja considerada uma obra-prima, em seu lançamento foi duramente criticada e até proibida em vários países. A trama segue Alex Dillard,
interpretado por Malcolm McDowell, um jovem líder de uma gangue que aprecia a ultraviolência e a música de Beethoven. Alex e seu grupo de drugos passam seus dias causando estragos na sociedade, atacando inocentes e cometendo estupros. No entanto, Alex é traído por seus companheiros e preso. Enquanto está na prisão, ele é submetido a um tratamento experimental conhecido como Método Ludovico, projetado para curar seu comportamento violento. O tratamento o condiciona a sentir repulsa toda vez que tenta cometer atos violentos, o que o deixa indefeso e à mercê de uma sociedade que não está disposta a perdoá-lo. Uma das razões pelas quais Laranja Mecânica gerou tanta controvérsia na época foi sua representação explícita da violência e do abuso. As cenas gráficas, especialmente as que envolvem agressões sexuais, causaram indignação em muitos setores do público. No Reino Unido, Kubrick foi alvo de ameaças de morte, o que levou o diretor a retirar o filme da distribuição no país, até depois de sua morte. Em vários outros países, foi censurada ou proibida, devido ao seu conteúdo perturbador. No entanto, o que faz com que Laranja Mecânica seja muito mais do que um simples filme violento é sua profunda reflexão sobre a natureza humana. Kubrick utiliza Alex como um veículo para explorar o tema do livre-arbítrio. É preferível um ser humano violento com a capacidade de escolher, ou um pacífico que foi condicionado e privado de sua liberdade de decisão? Este dilema moral, apresentado de maneira visualmente impactante e com uma trilha sonora memorável, fez com que o filme ressoasse entre o público além de seu lançamento. A estética de Laranja Mecânica é igualmente inesquecível. Kubrick cria um futuro distópico que parece fora do tempo. Os cenários minimalistas, as vestimentas excêntricas e o uso de cores saturadas criam uma atmosfera surrealista que reforça a sensação de desconexão da realidade. Tudo isso é complementado pela música de Beethoven, que desempenha um papel central no filme, e é utilizada como um contraste irônico com a violência que se desenrola na tela. Malcolm McDowell entrega uma atuação fascinante como Alex, retratando um personagem que é, ao mesmo tempo, carismático e repulsivo. Embora suas ações sejam horrendas, sua capacidade de questionar o controle governamental e sua busca por identidade em um mundo opressivo o tornam um anti-herói complexo. Número 9. Donnie Darko, 2001. No ano de 2001, o diretor Richard Kelly apresentou Donnie Darko, um filme que, como muitos outros nesta lista, foi um fracasso de bilheteria em seu lançamento, mas com o tempo se tornou um verdadeiro filme cult. Com sua mistura de ficção científica, drama psicológico e elementos surrealistas, Donnie Darko é uma obra que desafia as convenções do cinema convencional. No início, seu enredo confuso e obscuro fez com que muitos espectadores ficassem perplexos, mas com o tempo, o filme ganhou uma legião de seguidores que o consideram um dos melhores filmes de sua década. A história segue Donnie Darko, um adolescente problemático que tem visões de um sinistro coelho gigante chamado Frank. Frank o avisa que o mundo terminará em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. A partir daí, Donnie se vê envolvido em uma série de eventos cada vez mais estranhos e perturbadores, que parecem estar relacionados com viagens no tempo, física quântica e o destino. O filme brinca com a noção do tempo como algo maleável e explora a tênue linha entre a realidade e a loucura. Donnie Darko fracassou nas bilheterias por várias razões. Em primeiro lugar, foi lançado em um momento complicado. Foi lançado pouco depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, o que afetou sua promoção, já que um dos eventos-chave do filme envolve um acidente aéreo. Além disso, sua narrativa complexa e seu tom sombrio a tornaram difícil de comercializar.
O público teve dificuldade em entendê-la na primeira exibição, e o filme passou despercebido nos cinemas. No entanto, o que na época foi uma desvantagem, acabou se tornando sua maior força. À medida que o filme começou a circular em formatos de vídeo caseiro e na internet, foi ganhando notoriedade. Os espectadores encontraram em Donnie Darko uma obra profunda e enigmática, cheia de simbolismo e mensagens ocultas. Sua exploração de temas como destino, livre-arbítrio e dilemas existenciais ressoou com um público mais jovem que buscava filmes que desafiassem suas percepções do mundo. A atuação de Jake Gyllenhaal é outro destaque do filme. Sua interpretação de Donnie, um adolescente perturbado que luta com sua saúde mental e a incerteza sobre seu lugar no universo, é tão inquietante quanto comovente. Gyllenhaal capta perfeitamente a confusão e a dor de Donnie, enquanto tenta decifrar os eventos que acontecem ao seu redor, enquanto o espectador também se aprofunda na mente deste jovem, à beira do colapso. Um dos elementos mais lembrados do filme é sua trilha sonora, que inclui músicas icônicas da década de 80, como Mad World, de Tears for Fears, que desempenha um papel crucial na atmosfera melancólica da história. A música, junto com a estética visual do filme, cria um mundo estranho e fascinante que parece estar sempre à beira de desmoronar. Número 10. Brasil, 1985. Em 1985, o diretor Terry Gilliam nos levou a um futuro distópico tão absurdo quanto aterrorizante com seu filme Brasil. Embora hoje seja considerado uma obra-prima do cinema de ficção científica e sátira, em seu lançamento foi um fracasso retumbante nas bilheterias e gerou grande controvérsia devido ao seu tom surrealista e sua crítica mordaz à burocracia. No entanto, Brasil sobreviveu ao tempo, ganhando o reconhecimento que merece como uma das peças mais ousadas e visionárias do cinema dos anos 80. A trama de Brasil se concentra em Saint-Lovry, interpretado por Jonathan Pryce, um funcionário que trabalha em uma sociedade futurista e distópica, onde a burocracia controla tudo. Sam sonha em escapar de sua vida monótona e resgatar uma mulher misteriosa que aparece em seus sonhos. No entanto, suas tentativas de desafiar o sistema o levam a um labirinto de absurdos em que a tecnologia defeituosa, os erros burocráticos e a vigilância constante o arrastam para uma espiral descendente de loucura. Um dos aspectos mais fascinantes de Brasil é sua estética. Gilliam criou um mundo retrofuturista, onde a tecnologia parece saída de um futuro alternativo, dos anos 40. Tudo no filme parece desajeitado e quebrado, desde os aparelhos domésticos que falham constantemente, até os enormes edifícios governamentais que dominam a cidade. Essa visão distópica mistura o estilo visual do cinema noir com um humor negro que beira o absurdo, o que torna o filme visualmente impactante e desconcertante ao mesmo tempo. A sátira em Brasil é feroz e não poupa ataques à burocracia desumanizadora. No filme, uma série de formulários e trâmites absurdos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Um simples erro administrativo, como confundir os nomes de Tutli e Bottle, desencadeia uma série de eventos catastróficos que revelam o quão assustadoramente frágil pode ser um sistema que se baseia na obediência cega e na papelada interminável. Apesar de sua genialidade, Brasil foi um fracasso comercial em seu lançamento. Os estúdios não sabiam como vendê-la, e o filme foi reeditado, sem o consentimento de Gilliam, em uma tentativa de torná-lo mais digerível para o público americano. Essa versão, editada, eliminava muitos dos elementos mais sombrios e filosóficos, o que enfureceu o diretor. A versão original, conhecida como o corte de Gilliam, só foi vista anos depois, quando o filme começou a circular em formatos domésticos, permitindo que o público apreciasse a obra tal como foi concebida. Com o passar do tempo,
Brasil foi revalorizada por sua capacidade de antecipar problemas, que agora parecem mais relevantes do que nunca, como o controle governamental, a vigilância em massa e a desumanização pela tecnologia. Além disso, o filme é um reflexo das lutas internas de Gillian com o sistema de estúdios de Hollywood, o que adiciona uma camada adicional de significado para aqueles que conhecem a história por trás de sua produção. Hoje em dia, Brasil conquistou seu lugar como um clássico cult, e sua mistura única de surrealismo, humor negro e crítica social continua a cativar novas gerações de espectadores. É um filme que, assim como o próprio Saint-Lovry, sonhou em voar além dos limites impostos por um mundo que tenta encaixar tudo em formulários e etiquetas.